Meus amigos, como vocês sabem, estão indo pra cima de Bolsonaro, depois daquela pesquisa onde mostrou que o Lula derreteu e o Bolsonaro venceria de qualquer forma. Eles desesperaram e, a pronta entrega, fizeram a denúncia toda fantasiosa do Bolsonaro para prendê-lo. E bom, o povo ficou revoltado, já estão marcando manifestação para o impeachment do Lula. A gente sabe tudo que estão fazendo para perseguir os adversários políticos desse sistema, mas meus amigos, aqui eu vou te mostrar agora erros graves nessa denúncia que faria qualquer democracia no mundo jogar essa denúncia no lixo. Sim, na hora que chegasse a denúncia da PGR, amassaria e jogaria no lixo, porque o que estão fazendo com Jair Messias Bolsonaro é desumano. Eu vou te mostrar tudo certinho, só peço pra você com certeza me ajudar a compartilhar esse vídeo, e mostrar pra mais pessoas para que entendam o que está acontecendo no Brasil, o que estão fazendo com, vamos falar a verdade, o único homem que realmente lutou contra esse sistema, contra as mordomias, contra os gastos excessivos, contra os impostos excessivos também para cima do povo, o homem que queria derrubar o sistema. E meus amigos, o sistema está sendo implacável para derrubar este homem. Eu quero mostrar para vocês, olha só esse vídeo, onde desmantela toda essa denúncia e mostra todos os furos que tem nisso e que deveria ser usado para limpar. Vou falar assim, Olha aí. Porque das 272 páginas, eu não entendi nenhuma. Vamos lá, Grigoletti. Pessoal, eu só vou discordar um pouquinho de vocês em relação aí a ser uma peça de fantasia, que eu acho que foi um pouquinho além, É engraçado porque a criatividade está no ar, Ficou muito enfático isso, e parece que esse bichinho da criatividade pegou, inclusive, picou o PGR, Eu tô para falar para vocês, assim, a gente debruçou literalmente sobre essa minuta, até porque é importante que a gente entenda isso, para saber até o que pode ser acusado, outras pessoas que estão sendo investigadas ali, e a gente fez um trabalho muito minucioso de entender, de fato, se aquilo tinha sentido e etc. E a conclusão que eu cheguei, basicamente, foi o seguinte, que isso aí é uma mistura, de Stephen King com o Robert Zemeckis, Por quê? Nós tivemos ali, a bem dizer, o Iluminado, que não precisa falar quem que é, nós temos o Cemitério Maldito, que é o próprio ordenamento jurídico brasileiro, simplesmente enterrado. Nós temos também a Coisa, que é o próprio inquérito das fake news que gerou essa situação toda. Curioso que foi praticamente nada dito a respeito desse inquérito nessa denúncia. Foi muito superficial. Para quem fez aquele estardalhaço todo e criou toda essa narrativa, foi no mínimo estranho não ter trazido. Lembrando que esse inquérito, inclusive, ele foi de 2019. Porém, a limitação que foi colocada ali da PGR é que o Bolsonaro estaria fazendo tudo aquilo a partir de março de 2021. E por fim, porque eu citei o Robert Zemeckis, é que eu lembrei muito do De Volta para o Futuro. Porque o Bolsonaro realmente é o cara, Ele conseguiu ir para o futuro, Ele já sabia que ele ia perder as eleições, ele sabia de tudo isso, sabia que o Lula ia voltar, sabia que o Lula ia se candidatar, ia ganhar as eleições, então não sei nem porque ele participou, Mas mesmo assim ele voltou pro passado e falou, não, agora eu vou lá fazer alguma coisa, a gente tem que dar um jeito, por isso que eu fiz essa brincadeira, porque é exatamente isso que parece, Ana, De jurídico não tem nada nisso. Isso é uma peça de terror com ficção científica, E a gente diz isso justamente analisando pontos críticos aí dessa denúncia, e eu vou trazer alguns para você. Realmente, ele vai falando aqui da introdução, e o que mais pega nessa narrativa, nessa criatividade deles, é que o Bolsonaro ia dar o golpe depois de sair da presidência. O Bolsonaro arquitetou todo o golpe para ser acontecido do seguinte: ele vai chamar o povo, vai colocar o povo na rua, aí ele vai fazer a transferência de poderes, vai trocar os generais e colocar o do Lula, vai pegar e vai embora do país e vai com 4 generais e um táxi dar um golpe no Brasil. Bom, isso não cai, Essa ladainha não cai na roda do povo. O povo não está acreditando nisso, não tem como. Mas olha só o que ele vai trazer aqui agora. Sim. Como bem lembrado pela Ana, a gente chegou num absurdo, eu até fiz a pesquisa, eu falei, não, vou parar, em uma das leituras que eu fiz, vamos ver se a história do táxi veio parar aqui. O PGR deu conta de colocar aquela história do táxi dentro de uma denúncia desse porte, Ou seja, até a história do táxi virou motivo. Mas motivo para quê? Bom, eu não sei, porque também isso não foi explicado, Não existe uma logicidade ali, uma cronologia correta, Começar por essa questão da introdução. Vocês imaginem que o PGR simplesmente colocou, antes de apresentar a denúncia formal, faz parte da denúncia, mas antes de ele colocar os fatos criminosos, ele abriu um tópico chamado introdução, onde ele explica as razões do porquê que tem que haver aquela condenação. Então ele faz uma história ali. Vocês imaginem a seguinte situação: se na Lava Jato, de repente tivesse dado na cabeça do Deltan ou do Moro, fazer o seguinte, olha, vou criar um tópico de introdução. O Brasil sofre com corrupção desde tal, de sua fundação, tal, então por isso nós precisamos condenar alguém.
Foi mais ou menos isso que o PGR fez, só que em relação ao Bolsonaro. Né? Olha, nós não aceitamos mais golpe de Estado e a gente já sofreu muito com a ditadura, então nós precisamos condenar alguém. E esse alguém é Jair Messias Bolsonaro. Eu nunca vi em 21 anos de profissão, e olha que eu conversei com muitos colegas aí de... É inacreditável essa parte, porque ele literalmente fala, a gente precisa usar alguém como exemplo. Nós precisamos torturar uma pessoa para que outras futuramente tenham medo de dar um golpe de Estado. Só que, gente, até se realmente tivesse acontecido um golpe de Estado, isso não cola. Até se realmente fosse toda verdadeira essa história, eles não poderiam conduzir como está acontecendo, né, fazendo pesca probatória, ameaçando o delator, meus amigos, criando história, criando narrativa, inventando uma historinha. Não porque isso, porque aquilo outro, porque aquilo outro. Não se pode fazer as coisas desse jeito. Nós temos leis no Brasil, nós temos uma Constituição. É inacreditável. 30, 40 anos de carreira, se eles já tinham visto alguma situação dessa em peças, né, do Ministério Público ou da própria autoridade policial. E pra minha surpresa, né, zero, na verdade, todos falaram, cara, eu nunca vi isso na vida, eu nunca vi isso, Hermes, de ter uma introdução explicando por que tem que ser apurado, por que uma pessoa tem que ser condenada. Então, começa por aí o show de bizarrices, né. A própria acusação principal, né, que envolveu toda a trama de todas aquelas pessoas, ela não tem nem justificativa, tá? Porque se colocou o seguinte, no tópico lá, que é um dos primeiros, depois da introdução, que é organização criminosa, eles colocaram o seguinte, que essa organização criminosa, ela foi criada, não foi para praticar crime, né? Ele colocou, ipsis literis, foi baseada num projeto autoritário de poder. Tá, PGR, mas quais crimes estão sendo apurados exatamente em relação à organização criminosa? Por quê? Baseado num projeto autoritário de poder, eu posso estar muito enganado, eu não vi nenhum dispositivo no Código Penal, nem na Constituição, nem em lugar de ordenamento algum que estabeleça que ter um projeto autoritário de poder seja crime. Então, aí a gente já começa a perceber o comprometimento jurídico da situação. Porque não foi indicado nada. Para que haja um crime de organização criminosa, tem que ser descrito em minúcias os crimes que estavam sendo colocados. Mas não, o fundamento principal foi esse, né? Está sendo apurado porque foi num projeto autoritário de poder, né? E depois ele vai lá na frente, ele vai jogando, lançando supostos crimes, né? Basicamente aqui é o seguinte, né? Não, o Bolsonaro se reuniu com embaixadores, ele se reuniu com generais para ver o que estava na Constituição, que poderia, né, ir contra a eleição, né, questionar o resultado da eleição, para procurar alguma coisa que tivesse acontecido na eleição, e eu acho que isso é crime. Eu tô achando que tudo isso aqui é um golpe de Estado e isso é um crime contra a democracia. É assim que eles estão pensando. Eles não estão pegando a Constituição e olha, aqui na Constituição diz que caso o Bolsonaro, né, se reúne com generais e converse sobre o estado de sítio que está na Constituição, que caso ele tenha alguma prova da fraude, ele possa, né, decretar um estado de sítio, isso aqui na Constituição diz que é crime. Não existe isso na Constituição. O que existe é nada. Existe isso na cabeça deles apenas. O Bolsonaro questionou as eleições e ele se reuniu com generais e embaixadores para ver, caso provasse alguma coisa, se poderia usar um artigo na Constituição que está ali descrito que teria que ser aprovado pelo Congresso. Isso é golpe, meus amigos, isso aqui é o cúmulo do absurdo. A questão de datas também é um negócio absurdo, até por isso que eu fiz essa brincadeira do De Volta para o Futuro, né? Porque ele começa meio de trás para frente, ele joga lá no dia 8 e deu até a impressão, né? Não sei, posso estar enganado, e de repente o PGF falou, não, vamos pegar o momento aqui e voltar para trás, né? Enfim, um negócio esquisito, de modo a colocar uma data inicial de onde todo esse planejamento começou. E segundo o PGR, isso começou em torno de julho de 2021, né? E se estendeu até janeiro de 2023, ou seja, o Bolsonaro sabia que o Lula ia perder, que o Lula ia ganhar, ele sabia que ele ia perder, ele sabia que ia ter o dia 8, então lá atrás ele já pensou em tudo isso, né, voltou lá no passado e resolveu criar tudo isso aí, né, e ele ia dar um golpe de Estado, por mais incrível que pareça, no dia 8 de janeiro, quando ele já tinha esgotado todos os seus poderes. O Bolsonaro, nem se ele tivesse assinado a minuta, aliás, se hoje ele tivesse assinado a minuta, ou no dia 8, acho que o ideal adequado seria internar o Bolsonaro no hospício, né, porque nem poder ele teria para assinar mais nada, ele já não era mais presidente da República. Então, como que o Procurador-Geral da República não nota um detalhe desse? E aí tem outra bizarrice também, né, que é essa questão de data, essa questão temporal. Ora, ele diz que essa situação toda, essa organização criminosa começou em março de 2021, mais adiante ele diz que foi em julho, mais adiante ele diz que foi consolidado em 2022, depois ele joga para 2023, ou seja, é uma série de datas lançadas lá, uma bagunça, uma falta de cronologia absurda. Eu nunca vi uma peça tão bagunçada na minha vida, né?
assim, a grosso modo, eu arriscaria até falar que é uma denúncia totalmente inepta, por causa desses requisitos básicos. Mas tem mais coisa, gente, vamos tratar isso um pouco mais a fundo. Ele vai colocando ali no meio dessa história toda que ele vai criando, sem indicar objetivamente as provas. O máximo que ele traz ali são uns supostos prints ali, de diários, de coisas escritas. Por quem? Pelo Bolsonaro? Não. Segundo a denúncia, por outras pessoas que não o Bolsonaro. Então fica esquisito, né? Mas onde que o Bolsonaro se conecta, né, nisso exatamente? Autor. O Bolsonaro foi citado 203 vezes nessas 272 páginas. Ele dá quase um nome Bolsonaro por página. No entanto, não há demonstração de nexo de causalidade ou de uma conduta específica do Jair Bolsonaro que levasse a essa circunstância. O que eles colocam que leva como essa circunstância são algumas falas do presidente que foram ditas ali de forma pública e notória, que falava em manifestações. Às vezes ele se manifestava a respeito das questões eleitorais, da preocupação dele com a eleitoral, e a gente acaba justamente voltando, aliás, para essa parte de liberdade de expressão. E aí Então aqui, meus amigos, o que ele quer dizer aqui? Isso aqui é inacreditável o que ele tá falando. O Bolsonaro na denúncia é colocado como o líder da organização criminosa, o cara que arquitetou tudo, o cara que fez todo o esquema para dar o golpe depois que ele já ia sair da presidência, que já é loucura, né? Mas, meus amigos, eles encontram as provas deles. É a delação do Mauro Cid, que a gente tem vídeo dele sendo ameaçado para delatar o que o Moraes queria. Então a prova deles é essa delação. São prints do WhatsApp. Prints do WhatsApp de terceiras pessoas. Print de WhatsApp de terceiras pessoas. Papéis pegos escritos não sei aonde. Pegou um papel que foi impresso na esplanada. Pegou um papel que estava na casa de um funcionário do Bolsonaro. E são essas as provas que ligam Bolsonaro ao mando do crime. Não tem uma ordem dele direto para um general, não tem um decreto dele realmente feito pelo Bolsonaro, decretado e postado, não tem um indiciamento, né, de uma reunião como acontecia antes do PT. Lembra aquela reunião que era gravada, que a gente tinha como prova, dos caras colocando dinheiro na cueca, dos caras que chegam na salinha e colocam o dinheiro na mala, deles fazendo reuniãozinha secreta? Não tem nada disso. O que temos são terceiras pessoas que a gente nem sabe quem que é, general sei lá das quantas que conversou com esse general e falou: ó, Bolsonaro vai assinar, hein? Ó, Bolsonaro vai assinar, pode ir aí, pode confiar que vai dar certo. Mas não temos efetivamente uma mensagem do Bolsonaro, uma fala do Bolsonaro para alguém. Nós não temos isso, meus amigos. A gente tá falando de um processo que vai julgar um ex-presidente da República que teve quase 50% dos votos, que a gente sabe, e que vai ser julgado pela mais alta corte, que deveria ser a guardiã das nossas leis, da Constituição. Um julgamento sem provas, uma denúncia sem pé nem cabeça, uma denúncia fantasiosa. O Brasil, mais uma vez, se mostrando um país da bagunça, um país da várzea total. Vamos continuar vendo. Gostaria até de dizer um pouco mais a respeito disso, que é o seguinte: uma coisa que o PGR está entendendo como crime do Bolsonaro, eu entendo, dentro do parâmetro jurídico, de que ele estava, na verdade, não sequer exercendo o exercício da liberdade de expressão, mas ele estava agindo em estrito cumprimento do dever legal. O Bolsonaro não é um vereador de uma cidade pequena, o Bolsonaro era presidente da República, o cargo mais alto do executivo. Ele tinha, como um dos deveres também, acompanhar essa situação. Ele tem o dever de fiscalizar, de promover o que ele acha que tem que ser promovido e de acompanhar essa situação. Não só porque é o interesse dele, mas porque existe um interesse até maior que o interesse do Estado brasileiro. E ele é o representante máximo do Estado brasileiro enquanto presidente da República. Então eu ouso dizer que até tudo que foi dito em relação ao presidente Bolsonaro é totalmente legítimo. Ele exerceu tudo isso e ele fez essas manifestações e demonstrou, inclusive, essas preocupações dentro do exercício regular de direito dele, né, que é, inclusive, uma causa que é excludente de culpabilidade no direito penal, e também dentro do estrito cumprimento do dever legal. Ele tem mais é que acompanhar mesmo, ele tem mais é que fazer as reuniões com embaixadores, a expor as situações que ele está passando, os temores dele, a preocupação com o sistema eleitoral. Agora, isso é crime? Porque o máximo, mais perto que eles conseguiram chegar de alguma coisa que, porventura, eventualmente poderia configurar um crime, seria isso. Mas também nem isso foi especificado. Então ficou essa bagunça, eles fizeram uma salada. Meus amigos, eu quero falar com vocês o seguinte: imagina, você é presidente da República. Você foi colocado em 2018 porque o povo estava cansado de corrupção em maracutaia em Brasília. Então, uma grande maioria esmagadora, vota em você e coloca você lá na presidência. Aí, o povo que votou em você,
Ele está vendo que você não consegue governar por causa de corruptos, por causa de ladrões, por causa de pessoas que estão lá no sistema prontas para não deixar a mordomia acabar, para continuar a corrupção, para continuar a insegurança no Brasil. Aí você fala para o seu presidente que você colocou lá, né? O seu povo fala para você, é você lá na presidência, né? Olha, presidente, eu não confio nesses caras. Eu não confio neles, né? Orquestrando a eleição, não confio neles pra mandar na eleição, pra contar os votos Bolsonaro. A gente colocou você aí, né? O povo falando pra você, nós colocamos você aí. Você tem que lutar por nós. E aí, você, presidente da república, você marca manifestação, você chama o povo pra rua, pra mostrar o poder que você tem, pra mostrar que o povo está com você e pra fazer críticas. Olha, o povo não confia nisso aqui. Então eu não confio também, eu quero mais transparência, eu quero que o povo, né, se contente com o meu trabalho, então eu vou cobrar o que o povo está pedindo. Aí chega 11 homens que não teve um único voto, não teve um voto, não teve nenhum voto do povo. Não estão ali porque o povo quis, porque o povo escolheu. Não, são colocados lá a dedo por pessoas do sistema, por antigos presidentes que já passou pela casa, que outra, que só passa se o Senado, né, se o Congresso aceitar. Se o Congresso não aceitar, não passa. Então a gente sabe que todos os ministros que estão ali é por culpa do Lula e é por culpa também do Senado, que sempre foi comprado. Aí chega esses caras que não tem um único voto, que foi colocado por pessoas do sistema, e fala, ó, você aí que tá exercendo a vontade do povo, está falando o que o povo quer, está, né, mostrando o que o povo anseia. Isso é crime. Isso é crime, você não pode fazer isso. Olha só como assim você vai questionar nós contando as eleições. Meus amigos, isso aqui é o cúmulo do absurdo. Nós não vivemos mais uma democracia. Nós não podemos questionar o que os deuses do Olimpo vão fazer nas suas vidas, o que vão fazer. E outra, que rebate diretamente na vida de todos os brasileiros. Não, nós temos que confiar cegamente naquelas 11 pessoas e acabou. Ah, mas você ganhou com 50 milhões de votos, não importa. Quem manda hoje são os 11 homens lá no Supremo Tribunal Federal que não venceram nenhum voto. E outra, a Constituição não existe mais. Pode rasgar. Eles são a lei. O que eles pensar, acabou. Ah, eu acho que isso aqui é crime. Acabou. Não fale, não julgue. Não tente questionar. Não se pergunte por quê. Apenas confie neles e acabou. E eu queria mostrar pra vocês muito mais coisa, né? Mas tá acabando aqui o tempo desse vídeo. Meus amigos, é o seguinte. Se tudo isso fosse verdade, se Bolsonaro lá atrás já tivesse arquitetado um golpe, olha, vou perder, vou chamar os generais pro meu lado, vou armar, vou colocar tanque de guerra na rua, vou chamar o povo e colocar arma na mão deles e tomar Brasília. Se tudo isso fosse verdade, nós ainda teríamos que ter um processo limpo. Pegar um juiz não sei da onde, um juiz lá do Acre, ou um juiz lá do Sul, para julgar o Bolsonaro totalmente sem questão ideológica, sem pessoas que tenham algo contra ele, porque é assim que se trata a justiça. Nós não podemos colocar uma pessoa que é vítima, que conduz o inquérito, que vai ser o juiz lá na frente. Nós não podemos isso. Aí sabe quem que vai ser o chefe? Quem vai ser o líder do grupo que vai, né, julgar o Bolsonaro? É esse cara aqui, ó, que fala isso do Bolsonaro, olha aí. Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo. Bolsonaro, se tivesse que ele se alinhar, ele se alinha facilmente nas hostes do diabo, de Satanás, do demônio. Porque a construção cultural da figura do diabo, o que é? É o mal, é o contrário, é o violento, é o perverso. Ora, lembremos, uma pandemia. O presidente da República vai para a porta do palácio imitar uma pessoa com falta de ar. Isso é uma atitude cristã? E como é que alguém vai dizer que não, isso é cristão? Cristão não, isso é coisa do diabo, Satanás, demônio. Então eu acho que é isso que tem que ser lembrado, tem que ser que mesmo no paradigma da religiosidade, no crivo da religiosidade, o Bolsonaro não passa. Então nós temos na Constituição, nas leis, no devido processo legal que um juiz, quando for condenar alguém, não pode ser algum conhecido, não pode ser parente, não pode estar envolvido em algum processo, não pode ter nenhuma ligação. Por isso que normalmente vai julgar um cara dali, pega um juiz lá do outro lugar, lá de outro lado, por quê? Porque não tem essa relação. Aí você vai ver que o chefe da turma que vai julgar Jair Messias Bolsonaro, olha pro Bolsonaro como se fosse o demônio, como se fosse o Satanás.
É isso, meus amigos. Esse é o Brasil. Os nossos guardiões da lei são os que mais quebram as leis nesse país. São os que mais cospem na cara do direito. Os que mais, acabam com o Brasil. Inclusive, eu quero mostrar outro vídeo pra vocês aqui, ó. Tá acabando, mas eu preciso mostrar aqui, ó. Separei pra vocês. Olha só por que eles fazem tudo isso. Por que eles lutam contra um cara que tentou derrubar eles? Foi um homem que quase derrubou o sistema, meus amigos. Foi um homem que lá em 2018 chegou assim do nada, o Bolsonaro, e mostrou pro povo brasileiro que, olha, tudo que tá aí, sabe, é tudo mentira. Eles estão todos juntos pelo dinheiro e eles não querem que isso aqui acabe, olha aí. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, gastou 100 mil reais do dinheiro do pagador de impostos para custear as diárias de um segurança que acompanhou em viagens para a Europa. De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, com base em dados do Portal da Transparência do Tribunal, a quantia corresponde ao pagamento de 25 diárias internacionais do servidor Marcelo Ribeiro Pires entre os dias 23 de abril e 17 de maio. Segundo a assessoria de comunicação do STF, a contratação do serviço de segurança no exterior custa mais caro do que a concessão de diárias a servidores que já conhecem a rotina e a necessidade dos ministros. Pouco depois da veiculação da reportagem da Folha, o Supremo Tribunal Federal tirou do ar o Portal da Transparência. A assessoria de comunicação do STF afirmou que a medida ocorre porque a Corte está em processo de atualização da ferramenta de gerenciamento dos sistemas de dados utilizados, que não eram atualizados desde 2015. Disse ainda que, por este motivo, não foi possível ao tribunal confirmar o valor de R$ 564 mil gastos em diárias para o exterior neste ano, segundo dados visualizados pela reportagem antes de o site ter sido retirado. Meus amigos, e é isso. É muita mordomia, eles ganham muito dinheiro, eles ganham tudo o que eles querem. Para entrar no plenário, tem uma pessoa para cada ministro para puxar a cadeira, para colocar o terno em cima do senhor ministro, do excelentíssimo Deus do Olimpo. Vocês acham que eles querem perder tudo isso? Lagosta, bobó de camarão, vinhos importados caríssimos. Você acha que eles vão deixar chegar um homem que vai tirar isso deles? Que quer tirar a mordomia de político? Que quer tirar todo esse... que eles acham que eles são deuses do Olimpo mesmo. Sabe, tem pessoa pra trazer ali o seu vinho, pra trazer a sua comida, pra tirar a sua cadeira, pra te levar pra casa, pra dirigir pra você, e seguranças armados, carros blindados. Os caras vivem em outro nível de realidade. Aí chega uma pessoa querendo fazer o que o povo pede, querendo ir contra esse sistema muito bem montado pra eles. É muito bem montado, porque olha aí, gasta 100 mil em diária de segurança. 100 mil em diária de segurança. Aí, quando o povo vê isso, lá no portal de transparência, pega a notícia e começa a bater, porque esses dias estavam falando que não, o STF, o judiciário, não gasta nada não, a gente gasta pouco e tal. Aí sabe o que eles fazem? Eles tiram o site do ar. Tiram o site do ar, não, tira daí pra não mostrar pro povo. E é isso, vai lá questionar, vai lá questionar. Chega na cara do Barroso e fala, ei Barroso, e esses 100 mil aí que você tá gastando do nosso dinheiro e tá escondendo agora, o que tá acontecendo, sabe o que você vai fazer? Vai prender você. Vai calar você, ou vai usar alguma desculpinha que o site saiu do ar por causa disso, daquilo, e acabou. Eles não vão deixar de gastar o dinheiro, não vão diminuir os gastos da política, não. Eles só vão tirar todos que entrarem lá e ousarem a ir contra eles. Ousarem a ir contra todo esse sistema montado para corruptos e ladrões. Essa é a verdade. E aí quem chega lá e tenta fazer diferente, como o Bolsonaro, é isso aí, ó. É processo fantasioso, é narrativa totalmente fora das leis, sem o devido processo legal também, com juízes parciais de esquerda, comunistas, julgando ele, vão colocar ele na cadeia. A gente sabe que vão. Lá vai chegar em 2026, eles vão tentar tirar o Bolsonaro da corrida presidencial de todas as formas, que ele não consiga nem fazer campanha pra alguém. Então, é esse o nosso Brasil, meus amigos. Você entende o porquê que nós não podemos desistir? Nós não podemos abaixar a cabeça e deixar o que está acontecendo? É por conta disso, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso e, claro, me ajude a compartilhar essa informação, tá? É muito importante o seu posicionamento. E, claro, deixe esse like aqui nesse vídeo. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.